Pra quem não sabe, Pyong Lee é formado em Direito, é meu colega. Pior que é. A pessoa. Tu sabias que Pyong Lee é formado em Direito? E também foi corretor de imóveis. É verdade. Os pais dele, né? Os pais, principalmente Meu o pai tio adotivo. meu tio que me criou, O tio e a avó também, né? Meus avós. Queria que ele se formasse em Direito e fosse juiz. Queria que eu... Que tivesse uma estabilidade na vida. E depois ele passou a ser corretor. E como é que foi essa guinada para a área artística aí? Conta aí. Então, na verdade, sempre teve isso, né? Porque minha família sempre foi humilde, passou dificuldade financeira e eles não tiveram oportunidade de estudar, porque eles não falavam a língua. Quando chegaram aqui, não tinha documento para poder estudar. Então, era o sonho deles que eu fizesse uma faculdade boa e seguisse carreira no direito. E só foi direito porque eles poderiam jogar em engenharia, medicina. Mas quando eu era criança, eu lembro desse momento, que eu perguntei pra minha avó, como a gente tava numa situação ruim, eu perguntei pro meu pai e pra minha avó, falei, o que dá dinheiro? Aí eles falaram assim, não, advogado ganha dinheiro. Eles falaram, e quando eu era criança, tinha uns 9, 10 anos, falei, então você é advogado. Dá dinheiro? Mas aí, quando eu era criança, aí eles ficaram com isso na cabeça, mas já na época de prestar vestibular, eu já tava com uma cabeça bem diferente, né? Eu queria seguir totalmente carreira artística. Por quê? Desde a minha infância, eu gostei muito de estar no palco, de dançar, porque eu comecei na dança, né? Dançar break. E aí eu gostava de fazer apresentação no final do ano na escola. Eu sempre pegava os papéis principais no teatro da escola, tanto que eu já ganhei 2 troféus fazendo peça de teatro. E então sempre foi essa coisa, esse gosto por palco, de chamar atenção, de ser o centro das atenções e de ser único. Eu só comecei a dançar break porque eu queria ser diferente das outras pessoas. Porque dançar break ele envolve muito Você sempre quis treino, ser singular. Isso, único. E reconhecido por algo que as outras pessoas não tivessem, que não sei se fosse comum. Então eu comecei a dançar break e treinar porque era um desafio. Pra pessoa poder fazer os movimentos ou pra poder dançar daquele jeito, né? Que ela fica de ponta cabeça, pular com a mão, fazer as coisas. Você ainda sabe fazer? Sei fazer. Ainda danço. Eu entro nas palestras dançando break. E na abertura das palestras sempre entro dançando break. Que legal, dá um cambalhota, pá. Tem um movimento e depois pulo com uma mão. Que legal. Pulo com uma mão de bananeira. Hoje em dia eu faço uns 10, 15 pulando com uma mão. Agora, antes, na época que eu treinava mesmo, meu recorde foi 113. O quê? Pulos com uma mão de bananeira. 103 pulos com a mão? Com uma mão só. Caramba, hoje você faz 10, 15. 10, 15 e se Acho que esforçar muito. é a idade, ele tá ficando velho. Porque eu também parei de treinar, né? Eu fui migrando meu foco. Então, a minha dedicação total, o que me deu foco total pra treino foi break. E aí eu respirava break. Era todo o tempo livre, era ir dançar break, seja na igreja, porque tinha uma turma que dançava, seja ir num metrô, porque o pessoal de São Paulo começou a dançar no metrô. Aí, no São Bento... Você tinha a tribo dos break. Tem. Os breakeiros. Só que aí você tem que aprender com quem sabe fazer. Então, desde o início, eu acho que é uma coisa meio automática. A mentoria. Só que não é... Modelagem por mentoria. Não é uma coisa que a gente aprende, né? A gente só... quero aprender, quero melhorar. Com quem vou aprender? Com quem já sabe fazer. E aí isso foi uma coisa que eu busquei desde criança. Grupos que dançavam e sabiam mais do que eu. E aí comecei no metrô São Bento, depois mudaram para o metrô Conceição, em São Paulo, e depois no metrô Vergueiro, até hoje tem. Se você for lá, tem uma turma sempre dançando break ali, todas fim de tarde e à noite. E do break, o objetivo foi chamar atenção. Só que aí depois eu descobri a mágica. Chamar a atenção. Chamar da carência. Eu sei que todo ser humano ele tem como objetivo, não é objetivo, mas ele tem uma necessidade de se sentir importante, né? O Dale Carnegie que fala no livro... Dale Carnegie, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele fala dessa vontade intrínseca do ser humano de se sentir importante de alguma forma, seja para alguém, seja para um grupo, seja de qualquer forma. Mas como meus pais se divorciaram cedo, eu não tinha convívio com eles, porque quando eu estava uma semana com minha mãe, ela estava trabalhando para poder sobreviver. Quando eu estava com meu pai, ele também estava trabalhando para sobreviver. Então a gente não teve muito contato. Então acho que talvez fosse alguma falta no início da infância. E aí fui para essa direção. Gostava de ser o centro das atenções na escola, sempre. E aí eu descobri a mágica. Eu tinha visto mágica quando era criança, um pouco, assim, mas não me chamava muita atenção, porque era impressionante, mas aquela coisa, sabe, de quiosque de shopping, você vai no quiosque, um tiozinho mostra a mágica pra você. Mas quando eu fui pro ensino médio,
eu comecei a ver que um amigo mostrou uma mágica e chamava muita atenção. Eu falei, mágica realmente é interessante. Aí, como chamava mais atenção do que simplesmente dançar, eu fui começar a me dedicar na mágica. E a mágica que me abriu portas pra tudo, na verdade. Porque A mágica que levou pra televisão, Foi. levou pra... foi. A mágica foi um grande diferencial pra, pra ir pra televisão e depois pra networking dentro do YouTube. Porque eu tinha um grande diferencial dentro do YouTube. Na época que começou o YouTube no Brasil, eu tive esse diferencial pra poder trocar, né? Quando a gente fala de networking, eu tinha esse valor pra agregar para os outros YouTubers e começamos a gravar conteúdo juntos. Então, eu conheci uma turma muito boa, né? Hoje todo mundo muito grande. O Christian Figueiredo, o Júlio Cossielo, o Whindersson Nunes, eu conheci em 2013. Ele tinha 190 mil inscritos. Não tinha nenhum canal no Brasil com 1 milhão de inscritos. Então a gente começou numa Caramba. época muito que a internet ainda era Você mato. começou qual época? Que ano? 2013, o primeiro canal. 2013. Porque 2012 eu comecei a olhar como uma possibilidade. Mas o que aconteceu? Só pra seguir a lógica do porquê que eu comecei a olhar pra internet. Eu me dediquei muito à mágica. Eu acabei deixando de lado a dança, comecei a me dedicar à mágica. Foi E- pra TV. Aí a mágica, um ano depois, um ano só fazendo mágica, eu fui pro campeonato de mágica do Silvio Santos. E aí o primeiro programa que eu pisei foi o Silvio Santos. E aí eu olhei pra emissora ali, porque eu já queria ser mágico, então já tinha esse negócio artístico. Mas quando eu pisei no Silvio Santos, falei, putz, é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero ser famoso e quero ser artista.